O governo Bolsonaro está desesperado para comprar da China os insumos para a produção da Coronavac, a vacina que ele sempre repudiou. Como mostramos, o país asiático está atrasado na entrega de uma remessa que possibilitaria a produção de 12 milhões de doses da vacina. O coordenador do Centro de Contingência de Combate à Covid-19 do governo aqui de São Paulo, João Gabardo dos Reis, disse ontem que uma interrupção na vacinação será inevitável. A relação do governo federal com a embaixada da China não é a melhor, na verdade é bem ruim. No Palácio do Planalto argumenta-se que Bolsonaro tem bom relacionamento com Xi Jinping e que seus desentendimentos são apenas com o embaixador. Interlocutores próximos à embaixada da China disseram à Folha que os argumentos de auxiliares do presidente beiram a infantilidade e que o embaixador Yang Ming é um quadro chinês de primeira linha, forte e prestigiado em seu país. Infantilidade é tudo que a gente viu nesses embates de rede social desse pessoal que não sabe até hoje fazer a transição do ativismo para a ocupação de um cargo público. Um cargo público no qual se tem responsabilidades e se tem caminhos parlamentares, legislativos, para executar determinadas tarefas, com todas as responsabilidades que isso envolve, como eu comentei bastante ao longo desse processo. Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou em conversas com os chineses. Pela manhã, ele disse que nenhum integrante do governo federal havia entrado em contato com a embaixada da China até então. O governador João Dória disse que espera um retorno do governo da China nas próximas 48 horas sobre o envio dos insumos. O secretário da Saúde do Estado, Jean Gorenstein, é assim que se fala, produção? É sempre complicado esse sobrenome. Estão me soprando aqui que eu acertei dessa vez. Às vezes eu pulo, né? Afirmou em entrevista que o governador pode ir à China para negociar a entrega dos insumos. Ao mesmo tempo, empresários brasileiros entraram em campo para tentar a liberação do lote dos 2 milhões de doses da Covishield, a vacina de Oxford produzida na Índia. O governo brasileiro comprou as doses e chegou, a gente chamou muita atenção para isso, porque é tragicômico, chegou a adesivar um avião para ir buscar, adesivar com propaganda, é o outdoor lá no avião do governo federal e tal, para buscar algo que não estava acertado. No entanto, as trapalhadas de Ernesto Araújo levaram o governo indiano a deixar o Brasil no fim de uma lista de 69 países para o recebimento dos imunizantes. Hoje, Butão e Maldivas receberam suas doses da Covishield. Os empresários pedem às autoridades indianas que ignorem o anti-chanceler brasileiro e considerem a relação histórica entre os povos de ambos os países. Durante a comissão da Covid-19 na Câmara, Ernesto Araújo disse que o Brasil não tem problemas de relacionamento com a China. Quer dizer, o negacionismo chega a esse ponto, né? É negacionismo na pandemia, é negacionismo de hostilidade, de problema de relacionamento. É um governo de publicidade, de propaganda, que é sempre fora da realidade. Não se admite as questões, às vezes vaza na imprensa, não, fontes próximas ao governo admitem e tal, mas o sujeito quando vem a público tem que enganar e fingir que não tem nenhum problema. Ele falou em uma relação madura com o país asiático e garantiu que está tudo encaminhado com a Índia, né? Encaminhado, quem é que vai acreditar no Ernesto Araújo numa hora dessa? Diego, você está aí com o braço que eu sei esperando para ser vacinado e vendo, claro, como todos nós no Brasil, essas trapalhadas, essas alopradas dos membros do governo federal. Felipe, apesar de tudo, a nossa profissão, ela é, como diria Gabriel Garcia Marques, a melhor profissão do mundo, viu? É bom demais ser jornalista porque os fatos gritam. Você ia falando aí, eu ia me recordando de uma conversa que nós tivemos aqui no Papo Antagonista no ano passado, semanas atrás, em que a gente falava justamente dos ataques de Eduardo Bolsonaro à China. E naquela conversa eu disse o seguinte, que o Congresso já estava encarando isso como algo comum, como algo corriqueiro, que isso era coisa pontual do Eduardo Bolsonaro, não era o governo como um todo, não era o Brasil, era algo pontual, né? E agora nós estamos vendo na nossa frente a realidade, ou seja, não era algo pontual. Além do Rodrigo Maia, que você citou, e quem está nos acompanhando, nós temos um mundaréu de gente aqui em Brasília tentando interceder junto à China. Ainda na Câmara dos Deputados, nós temos o deputado Fausto Pinato, de São Paulo, e Evair de Mello,
do Espírito Santo, ambos são do Partido Progressistas, que se colocaram à disposição aí, estão se mexendo para falar com o embaixador da China, para falar com interlocutores chineses, para tentar garantir esses insumos. Não adianta dizer que tem boa relação com a China e não tem boa relação com a embaixada. É a mesma coisa. Falar da embaixada da China é falar da China do ponto de vista diplomático. Não há essa diferenciação. No Senado Federal, nós lemos ontem em primeira mão, também há uma movimentação de um grupo de senadores liderado pela senadora Cátia Abreu, que agora também está no Progressistas, ela que é de Tocantins, que já foi ministro da Agricultura. Ela tem ali uma boa relação com os chineses e ela está tentando uma comitiva ao embaixador chinês na semana que vem, da qual não participará o filho do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, para tentar convencer aí o pessoal a nos ajudar a mandar esses insumos, porque nós precisamos deles para continuar fabricando a Coronavac no Instituto Butantan e para acelerar a produção, que já foi adiada para março, da primeira entrega da vacina de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz. Ainda no Senado Federal, temos o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que também está tentando interceder junto à China. Todos esses parlamentares que eu citei aqui, eles fazem parte de grupos, de frentes parlamentares. Nessas horas a gente descobre um monte de coisa que existe no Congresso e que a gente não faz ideia. São grupos de trabalho e frentes parlamentares que incluem a China. Agora, a informação que eu tenho de bastidor é de que todos esses contatos que estão sendo feitos por meio desses parlamentares e não de representantes do governo federal, estão sendo contatos que a China não vai desligar o telefone na cara, mas não está sendo boa a receptividade. E aí vamos ter que se ajoelhar, vamos ter que colocar as mãozinhas, implorar e clamar e falar, pelo amor de Deus. O senador Roberto Rocha falou em compreensão humanística em um ofício que ele enviou ao pessoal da China. Ou seja, se tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro alegava, que o bolsonarismo alegava e alega, da questão da ideologia, da ditadura, que nós tantas vezes também já pontuamos isso no Antagonista, textos do Mário Sabino sobre esse assunto. Agora, a coisa piorou, vai ficar ainda pior. Se a gente era dependente da China, por conta disso, de X, de Y, de Z, agora estamos ainda mais. Vamos ter que nos humilhar, vamos ter que baixar a cabeça para pedir esse favor desses insumos por uma questão de sobrevivência. É bom deixar claro que quando o Diego fala aí na primeira pessoa do plural, vamos, ele está se referindo ao país, nós como país, o Brasil. Só que é o governo Bolsonaro que fica fazendo essa besteirada em rede social para fazer pose para seguidor otário, que acha que é um exemplo de valentia e coragem você ficar atacando um outro país na rede social sem pensar nas consequências para o povo do seu próprio país. Como se aqueles ataques de rede social tivessem algum efeito positivo. Como se Dudu Bananinha fosse vestir uma capa para chegar lá na China e destituir o governo estabelecido, ditatorial. Quer dizer, é de uma imbecilidade tremenda e a gente apontou desde o começo. E aí fica aquela claque, aquelas contas fakes, aquele bando de vagabundo chamando de esquerdista, de defensor da ditadura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente critica esses governos de esquerda, ditatoriais ou não. Eu estou há 17 anos, 18 anos agora como colunista, o Antagonista está aí há anos, os sócios, donos do Antagonista, já escrevem há muito mais tempo na imprensa, as notas que saem no site já mostraram tudo isso há muito tempo. É uma questão de a pessoa que ocupa um cargo público, seja um parlamentar, seja um presidente da República, seja um ministro das Relações Exteriores, precisa ter uma atitude de acordo com o cargo que ocupa. Então, se você quer fazer uma acusação grave, bom, que se abra uma comissão, que se faça um relatório de inteligência, que se busque um apoio internacional, que se façam os contatos diplomáticos, que se costure uma aliança para responsabilizar determinado país por algum crime, por algum erro, por alguma negligência. Isso se faz nos bastidores e se faz por meio dos processos legais. Não se sai acusando em rede social. Isso é para ganhar seguidor, ganhar curtida, ganhar compartilhamento. Mas hoje você tem, né, o deputado virtual
aquele que está em busca sempre de mais repercussão para os seus tweets, para as suas postagens e deixando o povo e o país no segundo plano. Então tá aí a realidade se impõe. A gente alerta porque está preocupado com a população, porque está preocupado com o país, porque não é esse tipo de parlamentar, de ativista que faz cena e pose para um bando de seguidores otários, que acham que isso é ser o direitista conservador e tal. É tudo conversa fiesta, a gente nem entende nada disso, né? E para agravar a situação do Brasil nesse momento, a pneumologista Margarete Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz, lamentou que as gestões diplomáticas do governo Bolsonaro tenham fracassado a esse ponto de não haver vacina disponível para os brasileiros por falta de insumos. Ela relembrou emocionada e indignada os dramas vividos ao longo de 11 meses de pandemia e atribuiu a falta de imunizantes à desídia absoluta e incompetência diplomática do Brasil. Eu que fiz esse post agora há pouco, né, no antagonista.com, coloquei lá a nota com transcrições e com o vídeo, e vamos assistir ao trecho desse discurso da Margarete Dalcomo durante a entrega do Prêmio São Sebastião no Teatro da Fundação Seis Gran Rio, na terça-feira, quando ela havia acabado de saber do adiamento do cronograma de vacinação em razão desses problemas. Pode soltar. O que é que justifica que, nesse momento, um país como o Brasil, a 10ª economia do mundo, 9ª economia do mundo, não tenha uma capacidade competitiva de servir, de nós cumprirmos a obrigação para a qual nós fomos formados como médicos, nós que somos pesquisadores, que trabalhamos, que temos uma vida pública? O que é que pode justificar, neste momento, cardeal Dom Orani, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é absolutamente injustificado, não há nada, nenhuma explicação que possa justificar, e isso nós acabamos de saber, que depois de nós termos feito um acordo de cooperação, como fizemos, estabelecido ponto a ponto, desde agosto do ano passado, que uma instituição pública como a Fundação Oswaldo Cruz tenha a sua linha de produção absolutamente pronta, toda a IFA, o insumo farmacêutico necessário, pronto e pago para chegar ao Brasil, e que as gestões diplomáticas tenham fracassado até esse ponto. Então, assim, eu realmente, ao acabar de saber isso, eu gostaria de compartilhar em primeira mão com os senhores, porque seguramente eu vou me manifestar sobre isso em nome da minha instituição, e não há nada que possa justificar. Nós que acompanhamos pacientes desde o primeiro momento, quantas coisas nós vivemos, quantos testamentos nós vimos ser trocados, quantos casamentos nós ajudamos a serem feitos, quantas pessoas nós ajudamos a morrer, quantas notícias tristes nós demos às famílias. Quando aquela porta se fecha e nunca mais aquela pessoa verá ninguém, se ela morrer, a não ser os nossos olhos atrás de óculos e máscaras. Então essa vivência nos tornou não mais poderosos, não mais sábios, nos tornou mais humildes, nos tornou mais atentos com o outro. E é com essa atenção que eu lhes digo, não há nada neste momento que justifique, a não ser a desídia absoluta, a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes, e suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19. Tá aí, vocês vejam que discurso emocionado, indignado de quem está na linha de frente do combate à pandemia desde o começo. Deu entrevista para mim aqui no Antagonista. Antes de existir o programa Papo Antagonista, eu tinha acabado de voltar a trabalhar no site e estava produzindo vídeos, comentários, e ela deu entrevista para mim, já orientando para que as pessoas seguissem as medidas preventivas, para ter cuidado, que era um caso sério, a pandemia era séria, ela provavelmente iria se estender por um tempo, e era preciso ter toda a atenção, e ela está aí, no momento de indignação e revolta, porque assiste lá o drama das famílias, como ela relatou, e vê a incompetência do governo em fazer a sua parte, que não é mais do que a obrigação. Diego, o que você achou? É de rachar, partir o coração esse vídeo, né? É um desabafo legítimo de alguém que está lutando de verdade para enfrentar essa pandemia. Agora, a realidade vai se impondo, Felipe, como a gente vem falando aqui
nas minhas participações com você toda quarta-feira. Os fatos gritam. E a gente vai vendo agora o governo Bolsonaro ajustando narrativa, porque chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que ficar tuitando, que ficar fazendo bravata, gritando, brigando, bate e volta, não tem mais, chega um limite, chega uma hora que é o limite. Ontem a gente deu com exclusividade, em primeira mão, o roteiro da propaganda e do início da campanha de vacinação do governo federal, falando em vacina eficaz, Exato. Pedindo para a população usar máscara. Veja só, o governo Bolsonaro agora vai pedir para você usar máscara, agora vai dizer que a vacina é eficaz. Depois de um presidente chegar a dizer que não ia tomar vacina em tom de chacota, num momento como esse, tão dramático, porque a pessoa pode virar um jacaré e tal, e coisa e tal, e aí todo mundo passa a mão, e aí no dia seguinte fica ali um Mourão tentando amenizar, e o Congresso dizendo aquela coisa que sempre dizem, que é o jeitão dele, que é a personalidade dele, e aí vem o Fábio Faria dizer que é só um governo de crise das palavras. Não é. Olha aí o que está acontecendo agora com os insumos chineses. O Felipe, quem está nos acompanhando, pode ser só o começo. Depois dos insumos chineses, vai ser agricultura, vai ser questão de soja, vai ser aquilo outro, vai ser até a máscara do Luciano Hang, que ele vende, que é feita na China. Luciano Hang, que está com Covid, está internado, que Deus o abençoe e que ele se recupere logo dessa doença. Mas nós somos dependentes da China em boa parte, e não vai ser com tweet que a gente vai abrir os olhos da população para a ditadura chinesa. Vai ser com estratégia, com inteligência, com relações diplomáticas minimamente sadias. E nesse momento que a gente está falando disso, chega uma notinha aqui do governo, dizendo que o governo federal vem tratando com seriedade todas as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção de vacinas. Muita seriedade a gente viu, né, nas providências até aqui. Vocês vejam que eles estão ajustando o discurso. A narrativa foi implodida, demolida pelos fatos. Bolsonaro já teve lá que mandar cartinha para o Joe Biden. Agora está aí pianinho, mansinho, com a China. E há outros casos também em que o governo vai dando esse cavalo de pau e a gente vai apontando tudo. Só que a gente aponta desde o começo. A gente aponta para evitar a catástrofe, para evitar o desastre. E aí eles insistem para fazer pose para claque, para fazer pose para fanático, para fazer pose para seguidor otário de rede social dessa gente. A realidade vem e se impõe. E aí eles começam a falar num outro tom, para conseguir as coisas com atraso, depois que já ficou aí um rastro lamentavelmente é de morte no Brasil. Eu preciso falar com todas as letras. São mais de 210 mil mortes. Então tá aí dizendo que o governo federal vem tratando com seriedade, o Ministério das Relações Exteriores tem mantido negociações com o governo da China, outros ministros têm conversado com o embaixador, foi realizada uma conferência telefônica com participação dos ministros da Saúde, da Agricultura e das Comunicações. O governo federal, a nota ressalta, é o único interlocutor oficial do governo chinês. Quer dizer, a nota ainda tem um finalzinho para tentar mostrar que são eles, né? Que não é o Dória, que falou que está esperando uma resposta em 48 horas, não é o Rodrigo Maia, que também já mostrou que está fazendo contato também com os chineses. Então sempre tem um finalzinho, pelo menos, de disputa política. E isso eles não tiram dessas notas. Essa nota é da Secretaria Especial de Comunicação do Ministério, justamente das Comunicações. O programa é generoso, a gente dá a nota, mas a gente mostra a realidade também por trás desse tipo de oficialismo. E hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que a vacinação no Brasil começou no dia D-1. Ele elogiou o trabalho das Forças Armadas na distribuição das vacinas pelo país. Solta a sonora, como eu disse, o programa é generoso. A nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e teu sentimento de defesa dos direitos humanos, que vem da alma, vem do coração de cada militar da nossa Força Aérea. É mais discurso, é mais propaganda, são mais palavrinhas que o Bolsonaro aprendeu a repetir para posar de combatente do mal e defensor do bem. Então ele repete lá, nesse discurso teve também nazismo, fascismo, comunismo,
aí posa de combatente de todos esses males, e aí fala Forças Armadas, democracia, liberdades, etc. Qual é o problema concreto do Brasil nesse momento? Diego Amorim, é falta de insumos, que no caso são chineses, então vem ali do país que eles tanto atacaram, faltam vacinas, falta oxigênio. Lá em Manaus, ontem teve o caso numa cidade do Pará e pode haver aí em outras cidades a qualquer momento que houver uma sobrecarga no sistema de saúde. Então tem que parar, baixar a bola dessa propaganda, dessa publicidade e tratar dos problemas concretos. Mas como é uma reiteração nisso tudo, já tá na hora de essa gente ser responsabilizada e sofrer as devidas consequências legais, políticas, jurídicas, por tudo aquilo que eles fizeram de negligência que não fizeram, né, para combater a pandemia no Brasil. Diego. E no caso desse vídeo específico de hoje, que a gente acabou de assistir, tem como pano de fundo aí o presidente da República intensificando os seus afagos e os seus elogios aos militares, porque ele sabe que precisa de alguém do lado dele para continuar governando, para, quiçá, pensar a reeleição em 2022. Já perdeu toda a classe média brasileira que acreditou, que caiu nessa lorota, que viveu esse estelionato eleitoral aí, como a Cruzoé bem mostrou na sua última edição. Pode perder a classe mais baixa, já está perdendo aí com o fim do auxílio emergencial. Vão sobrar aqueles ideológicos e ele vai precisar dos militares. Fez esse grande gesto aos militares com a reforma da Previdência dos militares no ano passado, 2019, já estamos em 2021, e ele vai continuar participando desses eventos militares. Na informação que a gente trouxe ontem em primeira mão, da propaganda do início da campanha da vacinação, eu coloquei até o bastidor que eu recebi de que o próprio Jair Bolsonaro está indo nessas propagandas, nessas peças publicitárias do Ministério da Justiça, e a versão que chegou para ele original não tinha naquele vídeo de 60 segundos, portanto 1 minuto, a imagem de militares. E ele então, Jair Bolsonaro, pediu lá ao marqueteiro Marquinhos, que hoje inclusive foi promovido, foi efetivado lá num cargo no Ministério da Saúde, ele que estava atuando aí como marqueteiro do Pazuello há pelo menos um mês informalmente. Jair Bolsonaro pediu a ele que colocasse imagens de militares fazendo ali a logística, a distribuição. E por falar em militares e logística e distribuição, vale lembrar, porque vai passando, é tanta coisa, a gente vai se esquecendo, mas eu faço questão de lembrar a palavra do Eduardo Pazuello, dizendo que ainda hoje, vai decolar o avião para a Índia. Não decolou até agora, a gente não sabe de nada. O Ernesto Araújo estava agora há pouco falando com deputados na comissão da Covid, que estamos trabalhando aí nesse gerúndio que a gente sabe que é empurrando para frente. Depois, Eduardo Pazuello convoca os governadores por conta do Dória, que correu lá e fez a sua primeira vacinação 1 hora depois da Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac, e diz para os governadores: hoje à tarde, até o início da tarde, vai estar em todos os estados o primeiro lote da Coronavac. Aí os estados se programaram, aquele Carnavac, como o antagonista chamou, né? Aquela festa toda, aquela apoteose vacinal, como definiu o Mário Sabino, e essas vacinas acabaram atrasando, e alguns estados só foram começar mesmo no dia seguinte. Então, o Bolsonaro quer colar a imagem de logística, de distribuição nos militares, mas quem acompanha os fatos, quem acompanha as notícias dia a dia, sabe que é mais uma tentativa de narrativa forçada. Exatamente, não baixa a cabeça, não reconhece os erros, quer dizer, devia estar prestando contas à população nesse momento, explicando ou pedindo desculpa. Na verdade, devia estar pedindo desculpa à população por não ter fechado o acordo com a Pfizer, que estava em negociação com o governo federal desde junho e que fez proposta formal em agosto. Começou a vacinar dezenas de outros países na virada de novembro para dezembro. E o Brasil, até agora, está sem vacina. Começou a Coronavac aqui, nessas primeiras doses, que dependem dos insumos chineses. A de Oxford não saiu ainda, mas a Pfizer nem chegou. E é a que tem eficácia maior. O governo se recusou, não respondeu, ignorou, porque estava mais preocupado com disputa eleitoreira, com disputa política, estava mais preocupado em ser negacionista, torcendo para que tudo voltasse à normalidade
normalmente, sem que houvesse providência nenhuma. Esse é o discurso do Jair Bolsonaro e a gente vai mostrar no programa de hoje ainda trechos das declarações passadas dele.